e que na ocasião conduz o teólogo para uma sequência de ideias que não tem nada a ver com o que, como teólogo, ele tem para dizer. E é essa a questão, e essa questão é questão realmente da hora, principalmente aqui no Brasil. Estamos em 2020 e basicamente o que se observa no cenário cristão é que muitas vezes se traz algo estranho, algo extra evangelho, extra Bíblia. E aí podem ser concepções políticas, podem ser concepções filosóficas, e essas concepções vão adentrando a igreja e modificando propriamente aquilo que não pode ser modificado, que é o dogma. Por isso o texto trata da dogmática. E que não pode ser modificado, obviamente porque não é fruto do homem, mas é uma revelação. Foi revelado por Deus e Deus não muda. Sua palavra é uma só. Então aqui há um perigo. Qual é esse perigo? É que quando nós abrimos a boca, nós estamos no terreno da filosofia. E quando nós vamos explicar propriamente os dogmas cristãos, não podemos fugir da filosofia. Mas corremos o risco de nos atrelarmos a um determinado tipo de filosofia e de repente está falando de tudo menos dos evangelhos. É o caso, por exemplo, na época do Karl Barth, por exemplo, era a questão do existencialismo, principalmente o Kierkegaard, entre outros autores, mas é o que ocorre. Né? A mesma coisa pode ocorrer, por exemplo, quando tentamos fazer certas leituras a partir de um viés psicanalítico. Aonde isso vai chegar? Vai permanecer no Evangelho? Me parece que não. Muitas vezes a coisa sai totalmente de cena e aí estamos fazendo outra coisa, menos tratando de explicitar o Evangelho. Nesse sentido, é onde entra aqui dois problemas. Um é o problema acerca da terminologia teológica. O teólogo, quando vai falar, ele vai falar utilizando conceitos, palavras, e para isso ele se remete, hora ou outra, mais ou menos, a sistemas filosóficos. Por isso, a filosofia está aqui em associação. E aí nós corremos o risco de termos duas fontes de revelação. Uma seria a razão e a história, e outra é a escritura. E nós sabemos que só existe uma fonte de revelação, que são as escrituras. Muito bem. Indo à frente, falando dessa questão da linguagem do teólogo, ele fala da questão do testemunho. Ele diz assim: ao tornar meu próprio este testemunho, eu não estou livre de toda filosofia, mas ao mesmo tempo, eu não estou atado a uma filosofia definitiva. Todas as coisas são lícitas para mim, porém nada me tornará cativo. Será permitido que o meu pensamento e a minha fala sejam absolutamente determinados pelo meu objetivo, que o conhecimento teológico será formado. Então é isso. Qual é a finalidade? A finalidade é que o objetivo de falarmos sobre Cristo Jesus e seu sacrifício salvífico, substitutivo na cruz e todo o mérito que há somente em Cristo. Muito bem, esse é o objetivo. Falaremos sobre isso utilizando a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e teremos cuidado em termos de uso de conceitos filosóficos. Continuando então, uma passagem interessante aqui, ele diz assim: a palavra não está sujeita a pressuposições humanas, mas as pressuposições humanas estão sujeitas à palavra. Ou seja, nesse sentido aqui, ele faz uma inflexão e se afasta da teologia liberal
em que adentrou tanto antropocentrismo, tantas filosofias humanísticas estranhas ao Evangelho. Ele está dizendo aqui: a palavra humana está sujeita à palavra de Deus. Ela é o centro, ela é o princípio. E aí, dentro desse processo, ele diz: mesmo assim, muitos acidentes irão ocorrer, mas por baixo se indica um curso no qual não será feito violência nem à teologia e nem no qual se refere esse assunto à filosofia. Quer dizer, não é um caminho simples. Esse livro do Colin Brown, que nós estamos tratando nos áudios anteriores, ele trata justamente disso. O caminho não é simples, por isso que o Colin Brown utiliza a figura de um casamento. Quer dizer, principalmente aqui no século XXI, casamento se tornou algo extremamente difícil. As pessoas mal se casam ou mal conseguem manter-se casadas, né? E é por isso que se utiliza a fé cristã, não propriamente a filosofia cristã, vimos já a diferença, mas a fé cristã pode estar correlacionada à filosofia. Isso é um casamento que talvez nem seja possível, ele não fecha a questão. E acidentes podem ocorrer propriamente no uso da linguagem teológica. Eu quero falar sobre Cristo, mas utilizo uma certa linguagem que no fundo não conduz a isso. Esses acidentes ocorrem e devem ser redimensionados. E ele vai dizer como depois. Mas continuando aqui a leitura dele, ele diz: praticamente não é aconselhável aos teólogos ligarem-se por um período muito longo ou muito cedo a qualquer concepção. Isso é desaconselhável para ele ancorar-se sistematicamente em qualquer terminologia técnica. Isso aqui é muito complicado em todos os níveis. Primeiramente, em termos de alguma filosofia. Eu vou trazer alguma filosofia para me auxiliar a explicar a Bíblia. A pessoa não muda propriamente a sua forma e só age daquele jeito. O risco de heresias aqui é tremendo, é gigantesco. Na própria filosofia cristã, isso aqui também muda muito. Eu me lembro que uma vez eu estava num grupo de estudos e um aluno começou a debater com o professor uma determinada postura. Tratava-se então de Agostinho e ao final o professor fechou a questão de uma forma que eu achei muito interessante. Ele falou: olha, você é muito novo. Realmente o rapaz tinha 20 e poucos anos, 20, 21 anos, 22 anos. E não fecha, e dizia o professor para ele, não feche ainda numa questão, porque você ainda vai viver, as coisas ainda vão mudar. E aí isso muda. Uma pessoa, qualquer evangélico que chegue, sei lá, há 30 anos de conversão e diga que não houve mudança, claro que há. O que não muda é a palavra de Deus. Nós somos seres finitos, seres passíveis de mudança. A palavra já nos diz: eu conheço a estrutura de vocês. Vocês são frágeis, são pó. Então a gente não pode ter essa postura. E nesse sentido, a própria fé também. Continuando o texto aqui do Kaubach, ele vai falar, e aí eu vou pular um pouco essa parte aqui para não ficar mais extenso ainda, mas ele vai falar aqui de um problema que ele teve. Quem conhece um pouco do Kaubach sabe que ele propriamente ficou mais conhecido a partir do livro dele sobre a Epístola aos Romanos. Ele escreveu um livro explicando a Epístola aos Romanos e a partir desse livro foi que ele despontou de uma forma maior dentro do cenário teológico, dentro do cenário do pensamento 20 e um despontar que muitas vezes pode ser dito enquanto algo tanto problemático porque ele se contrapôs a muitas teologias
liberais. Eu vejo, por